Lei nº 9.394 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1 da Educação. Artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Parágrafo 1º. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Título 2. Dos princípios e fins da educação nacional. Artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Inciso 4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Inciso 5. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 6. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Inciso 7. Valorização do profissional da educação escolar. Inciso 8. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Inciso 9. Garantia de padrão de qualidade. Inciso 10. Valorização da experiência extraescolar. Inciso 11. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Inciso 12. Consideração com a diversidade étnico-racial. Inciso 13. Garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Título 3. Do direito à educação e do dever de educar. Artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: Inciso 1. Educação básica obrigatória e gratuita, nos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: a linha A, pré-escola, a linha B, ensino fundamental, a linha C, ensino médio. Inciso 2. Educação infantil gratuita às crianças de 5 anos de idade. Inciso 3. Atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 4. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. Inciso 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Inciso 7. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola.
Inciso 8. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Inciso 9. Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidades mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Inciso 10. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental, mais próxima de sua residência, a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Artigo 4A. É assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para o tratamento de saúde, em regime hospitalar ou domiciliar, por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Artigo 5. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Parágrafo 1º. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá, inciso 1, recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Inciso 2. Fazer-lhes a chamada pública. Inciso 3. Zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Parágrafo 2º. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando, em seguida, os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Parágrafo 3º. Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Parágrafo 4º. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Parágrafo 5. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Inciso 2. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Inciso 3. Capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal. Artigo 7-A. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso 8
do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 1. Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência expressa. Inciso 2. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Parágrafo 1º. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Parágrafo 2º. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Parágrafo 3º. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar, a que se refere o artigo 83 desta lei. Título 4. Da Organização da Educação Nacional. Artigo 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Parágrafo 1º. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Artigo 9. A União incumbir-se-á de: Inciso 1. Elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 2. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Inciso 3. Prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Inciso 4. Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. Incisos 4A. Estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para a identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades e superdotação. Inciso 5. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Inciso 6. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Inciso 7. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Inciso 8. Assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Inciso 9. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Parágrafo 1º. Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente criado por lei. Parágrafo 1º.
Parágrafo 2º. Para cumprimento do disposto nos incisos 5 a 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Parágrafo 3º. As atribuições constantes do inciso 9 poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Artigo 10. Os Estados incumbir-se-ão de: inciso 1. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Inciso 2. Definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Inciso 3. Elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. Inciso 4. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Inciso 5. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Inciso 6. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no artigo 38 desta lei. Inciso 7. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. Artigo 11. Os municípios incumbir-se-ão de: inciso 1. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Inciso 2. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Inciso 3. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Inciso 4. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Inciso 5. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escola, e com prioridade o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal, a manutenção e o desenvolvimento de ensino. Inciso 6. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Parágrafo único. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: inciso 1. Elaborar e executar sua proposta pedagógica. Inciso 2. Administrar seu pessoal e os seus recursos materiais e financeiros. Inciso 3. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Inciso 4. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. Inciso 5. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Inciso 6. Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Inciso 7. Informar pai e mãe conviventes ou não com seus filhos e, se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Inciso 8. Notificar o Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas
acima de 30% do percentual permitido em lei. Inciso 9. Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, bullying, no âmbito das escolas. Inciso 10. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Inciso 11. Promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Artigo 13. Os docentes incumbir-se-ão de: Inciso 1. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Inciso 2. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Inciso 3. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Inciso 4. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Inciso 5. Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Inciso 6. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Inciso 1. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Inciso 2. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Artigo 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Artigo 16. O Sistema Federal de Ensino compreende: Inciso 1. As instituições de ensino mantidas pela União. Inciso 2. As instituições de ensino, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. Inciso 3. Os órgãos federais de educação. Artigo 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito Federal compreendem: Inciso 1. As instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público Estadual e pelo Distrito Federal. Inciso 2. As instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal. Inciso 3. As instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. Inciso 4. Os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada integram seu sistema de ensino. Artigo 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem: Inciso 1. As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público Municipal. Inciso 2. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Inciso 3. Os órgãos municipais de educação. Artigo 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas. Inciso 1. Públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Inciso 2. Privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Inciso 3. Comunitárias, na forma da lei. Parágrafo 1º. As instituições de ensino a que se referem os incisos 2 e 3 do caput deste artigo podem qualificar-se como confessionais, atendidas a orientação confessional
e a ideologia específicas. Parágrafo 2º. As instituições de ensino a que se refere os incisos 2 e 3 do caput deste artigo podem ser certificadas como filantrópicas na forma da lei. Artigo 20, revogado pela Lei 3.868, de 2019. Título 5 dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Capítulo 1 da composição dos níveis escolares. Artigo 21. A educação escolar compõe-se de: inciso 1. Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Inciso 2. Educação superior. Capítulo 2 da Educação Básica. Seção 1 das Disposições Gerais. Artigo 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa da organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Parágrafo 1º. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Parágrafo 2º. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem, com isso, reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. Artigo 24. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso 1. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Inciso 2. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita. A linha A, por promoção para alunos que cursarem com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. A linha B, por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. A linha C, independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na área ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. Inciso 3. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regime escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Inciso 4. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Inciso 5. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. A linha A. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. A linha B. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. A linha C. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. A linha D.
aproveitamento de estudos concluídos com êxito. A linha E, obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Inciso 6. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total das horas letivas para aprovação. Inciso 7. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. Parágrafo 1º. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1 do caput deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de 2 de março de 2017. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de sistema noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso 6 do artigo 4º. Artigo 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Parágrafo único. Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para o atendimento do disposto neste artigo. Artigo 26. Os currículos de educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Parágrafo 1º. Os currículos a que se refere o caput devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Parágrafo 2º. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Parágrafo 3º. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Inciso 1. Que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Inciso 2. Maior de 30 anos de idade. Inciso 3. Que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática de educação física. Inciso 4. Amparado pelo Decreto-Lei 1044. Inciso 6. Que tenha prole. Parágrafo 4º. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Parágrafo 5º. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada língua inglesa. Parágrafo 6º. As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 7º. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput. Parágrafo 8º. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Parágrafo 9.
conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares de que trata o caput deste artigo, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Parágrafo 9-A. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o caput. Parágrafo 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação. Artigo 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Parágrafo 1º. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizem a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Parágrafo 2º. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes. Inciso 1. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Inciso 2. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Inciso 3. Orientação para o trabalho. Inciso 4. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Artigo 28. Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente, inciso 1, conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos na zona rural. Inciso 2. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Inciso 3. Adequação à natureza do trabalho na zona rural. Parágrafo único. O fechamento de escolas de campo indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação e análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Seção 2 da Educação Infantil. Artigo 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Artigo 30. A educação infantil será oferecida em, inciso 1, creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. Inciso 2, pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Artigo 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso 1. A avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de promoção,
mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Inciso 2. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Inciso 3. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Inciso 4. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Inciso 5. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Seção 3. Do ensino fundamental. Artigo 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante, inciso 1, desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Inciso 2, a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores, em que se fundamenta a sociedade. Inciso 3, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Inciso 4, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Parágrafo 1º. É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Parágrafo 2º. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar o ensino fundamental, o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Parágrafo 3º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Parágrafo 4º. O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Parágrafo 5º. O currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a produção e distribuição de material didático adequado. Parágrafo 6º. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental. Artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedada quaisquer formas de proselitismo. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Artigo 34. A jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola. Parágrafo 1º. São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizada nesta lei. Parágrafo 2º.
O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino. Seção 4 do ensino médio. Artigo 35. O ensino médio, etapa final de educação básica, com duração mínima de 3 anos, terá como finalidades: inciso 1, a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Inciso 2, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Inciso 3. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Inciso 4. A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Artigo 35-A. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. Inciso 1. Linguagens e suas tecnologias. Inciso 2. Matemática e suas tecnologias. Inciso 3. Ciências da natureza e suas tecnologias. Inciso 4. Ciências humanas e sociais aplicadas. Parágrafo 1º. A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do artigo 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar harmonizada à Base Nacional Comum Curricular a ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. Parágrafo 2º. A Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino médio, incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia. Parágrafo 3º. O ensino da língua portuguesa e da matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio, assegurada às comunidades indígenas também a utilização das respectivas línguas maternas. Parágrafo 4º. Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelo sistema de ensino. Parágrafo 5º. A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, de acordo com a definição no sistema de ensino. Parágrafo 6º. A União estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação, a partir da Base Nacional Comum Curricular. Parágrafo 7º. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos físico-cognitivos e socioemocionais. Parágrafo 8º. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricos práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades online, de tal forma que, ao final do ensino médio, o educando demonstre: inciso 1. Domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna. Inciso 2. Conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. Artigo 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares conforme a relevância para o contexto local
e a possibilidade dos sistemas de ensino a saber. Inciso 1. Linguagens e suas tecnologias. Inciso 2. Matemática e suas tecnologias. Inciso 3. Ciências da natureza e suas tecnologias. Inciso 4. Ciências humanas e sociais aplicadas. Inciso 5. Formação técnica e profissional. Parágrafo 1º. A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Parágrafo 3º. A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário formativo integrado, que se traduz na composição de componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e dos itinerários formativos, considerando os incisos 1 a 5 do caput. Parágrafo 5º. Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais um itinerário formativo de que trata o caput. Parágrafo 6º. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação com ênfase técnica e profissional considerará: inciso 1. A inclusão de vivências práticas de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. Inciso 2º. A possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. Parágrafo 7º. A oferta de formações experimentais relacionadas aos incisos 5 do caput em áreas que não constem do catálogo nacional dos cursos técnicos dependerá, para a sua continuidade, do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de 3 anos, e da inserção no catálogo nacional dos cursos técnicos, no prazo de 5 anos, contados da data da oferta inicial da formação. Parágrafo 8º. A oferta da formação técnica e profissional a que se refere o inciso 5 do caput, realizada na própria instituição ou em parceria com outras instituições, deverá ser aprovada previamente pelo Conselho Estadual de Educação, homologada pelo Secretário Estadual de Educação e certificada pelos sistemas de ensino. Parágrafo 9. As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória. Parágrafo 10. Além das formas de organização previstas no artigo 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica. Parágrafo 11. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação. Inciso 1. Demonstração prática. Inciso 2. Experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar. Inciso 3. Atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas. Inciso 4. Cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais. Inciso 5. Estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras. Inciso 6. Cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologias. Parágrafo 12.
As escolas deverão orientar os alunos no processo de escolha das áreas de conhecimento ou de atuação profissional prevista no caput. Seção 4A da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Artigo 36-A. Sem prejuízo do disposto na seção 4 deste capítulo, o ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. Parágrafo único. A preparação geral para o trabalho e facultativamente a habilitação profissional poderão ser devolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. Artigo 36-B. A educação profissional técnica de nível médio será desenvolvida nas seguintes formas: Inciso 1. Articulada com ensino médio. Inciso 2. Subsequente em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio. Parágrafo único. A educação profissional técnica de nível médio deverá observar: Inciso 1. Os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Inciso 2. As normas complementares dos respectivos sistemas de ensino. Inciso 3. As exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico. Artigo 36-C. A educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no inciso 1 do caput do artigo 36-B desta lei, será desenvolvida de forma: Inciso 1. Integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno. Inciso 2. Concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso e podendo ocorrer: a linha A, a mesma instituição de ensino, aproveitando-se oportunidades educacionais disponíveis. A linha B, em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis. A linha C, em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementariedade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. Artigo 36-D. Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados, terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de estudos na educação superior. Parágrafo único. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada, concomitante e subsequente, quando estruturados ou organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho. Seção 5 da Educação de Jovens e Adultos. Artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio, na idade própria e constituirá instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. Parágrafo 2º. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. Parágrafo 3º. A educação de jovens e adultos deverá articular-se preferencialmente com a educação profissional,
na forma do regulamento. Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Parágrafo 1º. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão, inciso 1, no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos, inciso 2, no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. Parágrafo 2º. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Capítulo 3. Da Educação Profissional e Tecnológica. Artigo 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Parágrafo 1º. Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. Parágrafo 2º. A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: inciso 1, de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; inciso 2, de educação profissional técnica de nível médio; inciso 3, de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Parágrafo 3º. Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizaram-se no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Artigo 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Artigo 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. Artigo 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais abertos à comunidade, condicionada à matrícula, à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. Capítulo 4. Da Educação Superior. Artigo 43. A educação superior tem por finalidade: inciso 1, estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; inciso 2, formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento aptos para inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua. Inciso 3. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Inciso 4. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade, e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. Inciso 5.
suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. Inciso 6. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Inciso 7. Promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Inciso 8. Atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproxime os dois níveis escolares. Artigo 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. Inciso 1. Cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. Inciso 2. De graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. Inciso 3. De pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. Inciso 4. De extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. Parágrafo 1º. O resultado do processo seletivo referido no inciso 2 do caput deste artigo será tornado público pela instituição de ensino superior, sendo obrigatórios a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação e o cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes do edital, assegurado o direito do candidato, classificado ou não, a ter acesso às suas notas ou indicadores de desempenho em provas, exames e demais atividades de seleção e a sua posição na ordem de classificação de todos os candidatos. Parágrafo 2º. No caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial. Parágrafo 3º. O processo seletivo, referido no inciso 2º, considerará as competências e as habilidades definidas na Base Nacional Comum Curricular. Artigo 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização. Artigo 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados periodicamente após processo regular de avaliação. Parágrafo 1º. Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia ou em descredenciamento. Parágrafo 2º. No caso de instituição pública,
O Poder Executivo, responsável por sua manutenção, acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a superação das deficiências. Parágrafo 3º. No caso de instituição privada, além das sanções previstas no parágrafo 1º deste artigo, o processo de reavaliação poderá resultar em redução de vagas autorizadas, em suspensão temporária de novos ingressos e de oferta de cursos. Parágrafo 4º. É facultado ao Ministério da Educação, mediante procedimento específico e com aquiescência da instituição de ensino, com vista a resguardar os interesses dos estudantes, comutar as penalidades previstas nos parágrafos 1º e 3º deste artigo por outras medidas, desde que adequadas para a superação das deficiências e irregularidades constatadas. Parágrafo 5º. Para fins de regulação, os Estados e o Distrito Federal deverão adotar os critérios definidos pela União para autorização de funcionamento de cursos de graduação em medicina. Artigo 47. Na educação superior, o ano letivo regulamentar, independente do ano civil, tem no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Parágrafo 1º. As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições, e a publicação deve ser feita sendo as 3 primeiras formas concomitantemente. Inciso 1. Em página específica na internet, no sítio eletrônico oficial da instituição de ensino superior, obedecido o seguinte: alínea A. Toda publicação a que se refere esta lei deve ter como título grade e corpo docente. Alínea B. A página principal da instituição de ensino superior, bem como a página da oferta de seus cursos aos ingressantes sob a forma de vestibulares, processo seletivo e outras com a mesma finalidade, deve conter a ligação desta com a página específica prevista neste inciso. Alínea C. Caso a instituição de ensino superior não possua sítio eletrônico, deve criar página específica para divulgação das informações de que trata esta lei. Alínea D. A página específica deve conter a data completa de sua última atualização. Inciso 2º. Em toda propaganda eletrônica da instituição de ensino superior, por meio de ligação para a página referida no inciso 1. Inciso 3. Em local visível da instituição de ensino superior e de fácil acesso ao público. Inciso 4. Deve ser atualizada semestralmente ou anualmente de acordo com a duração das disciplinas de cada curso oferecido, observando o seguinte: alínea A. Caso o curso mantenha disciplinas com duração diferenciada, a publicação deve ser semestral. Alínea B. A publicação deve ser feita até um mês antes do início das aulas. Alínea C. Caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente até o início das aulas, os alunos devem ser comunicados sobre as alterações. Inciso 5. Deve conter as seguintes informações. Alínea A. A lista de todos os cursos oferecidos pela instituição de ensino superior. Alínea B. A lista das disciplinas que compõem a grade curricular de cada curso e as respectivas cargas horárias. Alínea C. A identificação dos docentes que ministrarão as aulas em cada curso, as disciplinas que efetivamente ministrará naquele curso ou cursos, sua titulação,
abrangendo a qualificação profissional do docente e o tempo de casa do docente, de forma total, contínua e intermitente. Parágrafo 2º. Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada duração de seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. Parágrafo 3º. É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação à distância. Parágrafo 4º. As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos de graduação, nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas, garantida a necessária previsão orçamentária. Artigo 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional, como prova da formação recebida por seu titular. Parágrafo 1º. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados e aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. Parágrafo 2º. Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão validados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. Parágrafo 3º. Os diplomas de mestrado e de doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento em nível equivalente ou superior. Artigo 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares para cursos afins, na hipótese da existência de vagas, e mediante processo seletivo. Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei. Artigo 50. As instituições de educação superior, quando da ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares, que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito mediante processo seletivo prévio. Artigo 51. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino. Artigo 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por: inciso 1, produção intelectual institucionalizada, mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. Inciso 2, 1/3 do corpo docente, pelo menos com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. Inciso 3, 1/3 do corpo docente em regime de tempo integral. Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber. Artigo 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: inciso 1. Criar, organizar e extinguir, em sua sede,
cursos e programas de educação superior previstos nesta lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino. Inciso 2. Fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes. Inciso 3. Estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão. Inciso 4. Fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio. Inciso 5. Elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes. Inciso 6. Conferir graus, diplomas e outros títulos. Inciso 7. Firmar contratos, acordos e convênios. Inciso 8. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos, conforme dispositivos institucionais. Inciso 9. Administrar os rendimentos e deles dispor, na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos. Inciso 10. Receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira, resultante de convênios com entidades públicas e privadas. Parágrafo 1º. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre: inciso 1. Criação, expansão, modificação e extinção de cursos. Inciso 2. Ampliação e diminuição de vagas. Inciso 3. Elaboração de programas de programação dos cursos. Inciso 4. Programação das pesquisas e das atividades de extensão. Inciso 5. Contratação e dispensa de professores. Inciso 6. Planos de carreira docente. Parágrafo 2º. As doações, inclusive monetárias, podem ser dirigidas a setores ou projetos específicos, conforme acordo entre doadores e universidades. Parágrafo 3º. No caso das universidades públicas, os recursos das doações devem ser dirigidos ao caixa único da instituição com destinação garantida às unidades a serem beneficiadas. Artigo 54. As universidades mantidas pelo poder público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo poder público, assim como dos seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal. Parágrafo 1º. No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão, inciso 1º, propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis. Inciso 2. Elaborar o regulamento de seu pessoal, em conformidade com as normas gerais concernentes. Inciso 3. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo poder mantenedor. Inciso 4. Elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais. Inciso 5. Adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e funcionamento. Inciso 6. Realizar operações de crédito ou de financiamento com aprovação do poder competente para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos. Inciso 7. Efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem orçamentária
financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho. Parágrafo 2º. As atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base em avaliação realizada pelo poder público. Artigo 55. Caberá à União assegurar anualmente em seu orçamento geral recursos suficientes para a manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas. Artigo 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional. Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes. Artigo 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 8 horas semanais de aulas. Capítulo 5. Da Educação Especial. Artigo 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Parágrafo 1º. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Parágrafo 2º. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Parágrafo 3º. A oferta de educação especial, nos termos do caput deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso 3 do artigo 4º e o parágrafo único do artigo 60 desta lei. Artigo 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Inciso 1. Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Inciso 2. Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Inciso 3. Professores com especialização adequada, em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular, capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Inciso 4. Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artísticas, intelectual ou psicomotora. Inciso 5. Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Artigo 59-A. O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos
com altas habilidades ou superdotação, matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. Parágrafo único. A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para a inclusão no cadastro referido no caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado, de que trata o caput, serão definidas em regulamento. Artigo 60. Os órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas, sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público. Parágrafo único. O poder público adotará como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, independentemente do apoio às instituições prevista neste artigo. Título 6. Dos profissionais da educação. Artigo 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos são: inciso 1. Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Inciso 2. Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. Inciso 3. Trabalhadores em educação portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Inciso 4. Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada, ou das corporações privadas em que tenham atuado exclusivamente para atender ao inciso 5 do caput do artigo 36. Inciso 5. Profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. Parágrafo único. A formação dos profissionais de educação de modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos: inciso 1. A presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências do trabalho. Inciso 2. Associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço. Inciso 3. Aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e em outras atividades. Artigo 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, oferecida em nível médio na modalidade normal. Parágrafo 1º. A União, o Distrito Federal, os Estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial
a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. Parágrafo 2º. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. Parágrafo 3º. A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente, fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância. Parágrafo 4º. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública. Parágrafo 5º. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena nas instituições de educação superior. Parágrafo 6º. O Ministério da Educação poderá estabelecer nota mínima em exame nacional aplicado aos concluintes do ensino médio, como pré-requisito para o ingresso em curso de graduação para formação de docentes, ouvido o Conselho Nacional de Educação. Parágrafo 8º. Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. Artigo 62-A. A formação dos profissionais a que se refere o inciso 3 do artigo 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. Parágrafo único. Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação. Artigo 62-B. O acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio de processo seletivo diferenciado. Parágrafo 1º. Terão direito de pleitear o acesso previsto no caput deste artigo os professores das redes públicas municipais, estaduais e federal que ingressaram por concurso público, tenham pelo menos 3 anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação. Parágrafo 2º. As instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção, sempre que ocorrerem aos certames interessados em número superior ao de vagas disponíveis para os respectivos cursos. Parágrafo 3º. Sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Artigo 63. Os institutos superiores de educação manterão, inciso 1, cursos formadores de profissionais para educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. Inciso 2. Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica. Inciso 3. Programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. Artigo 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção,
supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida nesta formação a base comum nacional. Artigo 65. A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, 300 horas. Artigo 66. A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. Parágrafo único. O notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado em área fim, poderá suprir a exigência de título acadêmico. Artigo 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais de educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público. Inciso 1. Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Inciso 2. Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Inciso 3. Piso salarial profissional. Inciso 4. Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. Inciso 5. Período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho. Inciso 6. Condições adequadas de trabalho. Parágrafo 1º. A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino. Parágrafo 2º. Para os efeitos do disposto no parágrafo 5º do artigo 40 e no parágrafo 8º do artigo 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Parágrafo 3º. A União prestará assistência técnica aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos profissionais da educação. Título 7. Dos recursos financeiros. Artigo 68. Serão recursos públicos destinados à educação os originários de: inciso 1. Receita de impostos próprios da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 2. Receita de transferências constitucionais e outras transferências. Inciso 3. Receita do salário educação e de outras contribuições sociais. Inciso 4. Receita de incentivos fiscais. Inciso 5. Outros recursos previstos em lei. Artigo 69. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os Estados, o Distrito Federal e os municípios 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Parágrafo 1º. A parcela de arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, não será considerada para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir. Parágrafo 2º. Serão consideradas excluídas das receitas de impostos mencionadas neste artigo as operações de crédito, por antecipação de receita orçamentária de impostos. Parágrafo 3º. Para a fixação inicial dos valores
correspondentes aos mínimos estatuídos neste artigo, será considerada a receita estimada na Lei do Orçamento Anual, ajustada, quando for o caso, por lei que autorizar a abertura de créditos adicionais, com base no eventual excesso de arrecadação. Parágrafo 4º. As diferenças entre receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, que resultem no não atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, serão apuradas e corrigidas a cada trimestre do exercício financeiro. Parágrafo 5º. O repasse dos valores referidos neste artigo do Caixa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios ocorrerá imediatamente ao órgão responsável pela educação, observado os seguintes prazos. Inciso 1. Recursos arrecadados do 1º ao 10º dia de cada mês até o 20º dia. Inciso 2. Recursos arrecadados do 11º ao 20º dia de cada mês até o 30º dia. Inciso 3. Recursos arrecadados do 21º dia ao final de cada mês, até o 10º dia do mês subsequente. Parágrafo 6º. O atraso da liberação sujeitará os recursos à correção monetária e à responsabilização civil e criminal das autoridades competentes. Artigo 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais, de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a: inciso 1, remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. Inciso 2, aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino. Inciso 3, uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. Inciso 4, levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando principalmente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino. Inciso 5, realização de atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino. Inciso 6, concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas. Inciso 7, amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos deste artigo. Inciso 8, aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. Artigo 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com: inciso 1. Pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise principalmente ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão. Inciso 2. Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. Inciso 3. Formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. Inciso 4. Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social. Inciso 5. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. Inciso 6. Pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino. Artigo 72. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento
do ensino serão apuradas e publicadas nos balanços do poder público, assim como nos relatórios a que se refere o parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição Federal. Artigo 73. Os órgãos fiscalizadores examinarão, prioritariamente, na prestação de contas de recursos públicos, o cumprimento do disposto no artigo 212 da Constituição Federal, no artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na legislação concernente. Artigo 74. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade. Parágrafo único. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente, considerando variações regionais no custo dos insumos e as diversas modalidades de ensino. Artigo 75. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. Parágrafo 1º. A ação a que se refere este artigo obedecerá à fórmula de domínio público, que inclua a capacidade de atendimento e a medida de esforço fiscal do respectivo Estado e do Distrito Federal ou do município, em favor da manutenção e do desenvolvimento do ensino. Parágrafo 2º. A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno, relativo ao padrão mínimo de qualidade. Parágrafo 3º. Com base nos critérios estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º, a União poderá fazer a transferência direta de recursos a cada estabelecimento de ensino, considerado o número de alunos que efetivamente frequentam a escola. Parágrafo 4º. A ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos Estados e dos municípios, se estes oferecerem vagas na área de ensino de sua responsabilidade, conforme o inciso 6 do artigo 10 e o inciso 5 do artigo 11 desta lei, em número inferior à sua capacidade de atendimento. Artigo 76. A ação supletiva e redistributiva prevista no artigo anterior ficará condicionada ao efetivo cumprimento pelos Estados, Distrito Federal e municípios do disposto nesta lei, sem prejuízo de outras prescrições legais. Artigo 77. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que, inciso 1, comprovem finalidade não lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. Inciso 2. Apliquem seus excedentes financeiros em educação. Inciso 3. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Inciso 4. Prestem contas ao poder público dos recursos recebidos. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para a educação básica na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública
de domicílio do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede local. Parágrafo 2º. As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro do poder público, inclusive mediante bolsas de estudo. Título 8 das Disposições Gerais. Artigo 78. O sistema de ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos. Inciso 1. Proporcionar aos índios, suas comunidades e povos a recuperação de suas memórias históricas e reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências. Inciso 2. Garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não índias. Artigo 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. Parágrafo 1º. Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas. Parágrafo 2º. Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais de Educação, terão os seguintes objetivos. Inciso 1. Fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena. Inciso 2. Manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação escolar nas comunidades indígenas. Inciso 3. Desenvolver currículos e programas específicos neles, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades. Inciso 4. Elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. Parágrafo 3º. No que se refere à educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos povos indígenas efetivar-se-á nas universidades públicas e privadas, mediante a oferta de ensino e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. Artigo 79b. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Artigo 80. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância, em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Parágrafo 1º. A educação à distância, organizada com abertura e regimes especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. Parágrafo 2º. A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação à distância. Parágrafo 3º. As normas para a produção, controle e avaliação de programas de educação à distância e autorização para sua implementação caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. Parágrafo 4º. A educação à distância gozará de tratamento diferenciado, que incluirá, inciso 1, custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens e outros meios de comunicação, que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público. Inciso 2. Concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas. Inciso 3.
reserva de tempo mínimo sem ônus para o poder público, pelos concessionários de canais comerciais. Artigo 81. É permitida a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, desde que obedecidas as disposições desta lei. Artigo 89. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria. Artigo 83. O ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos, de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. Artigo 84. Os discentes da educação superior poderão ser aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções de monitoria de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos. Artigo 85. Qualquer cidadão habilitado com a titulação própria poderá exigir a abertura de concurso público de provas e títulos para cargo de docente de instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não concursado por mais de 6 anos, ressalvados os direitos assegurados pelos artigos 41 da Constituição Federal e 19 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 86. As instituições de educação superior, constituídas como universidades, integrar-se-ão, também na condição de instituições de pesquisa, ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, nos termos da legislação específica. Título 9 das Disposições Transitórias. Artigo 87. É instituída a década da educação, a iniciar-se um ano a partir da aplicação desta lei. Parágrafo 1º. A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta lei, encaminhará ao Congresso Nacional o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os 10 anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação de Todos. Parágrafo 3º. O Distrito Federal, cada Estado e município e, supletivamente, a União, devem: inciso 2. Prover cursos presenciais ou à distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados. Inciso 3. Realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também para isto os recursos de educação à distância. Inciso 4. Integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao Sistema Nacional de Avaliação do Rendimento Escolar. Parágrafo 5. Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. Parágrafo 6º. A assistência financeira da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como a dos Estados aos seus municípios, ficam condicionadas ao cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal e dispositivos legais pertinentes pelos governos beneficiados. Artigo 88. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino às disposições desta lei, no prazo máximo de um ano, a partir da data de sua publicação. Parágrafo 1º. As instituições educacionais adaptarão seus estatutos e regimentos aos dispositivos desta lei e às normas dos respectivos sistemas de ensino, nos prazos por estes estabelecidos. Parágrafo 2º. O prazo para que as universidades cumpram o disposto nos incisos 2 e 3 do artigo 52
é de 8 anos. Artigo 89. As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas deverão, no prazo de 3 anos, a contar da publicação desta lei, integrar-se ao respectivo sistema de ensino. Artigo 90. As questões suscitadas na transição entre o regime anterior e o que se institui nesta lei serão resolvidas pelo Conselho Nacional de Educação ou mediante delegação deste, pelos órgãos normativos dos sistemas de ensino, preservada a autonomia universitária. Artigo 91. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 92. Revogam-se as disposições das leis nº 4.024, 5.540, não alteradas pelas leis 9.131, 9.192 e ainda leis 5.692 e 7.044, e as demais leis e decretos-lei que as modificaram e quaisquer outras disposições em contrário.